Olá, eu me chamo Ivan Silvestre e eu vou apresentar a primeira oficina de probabilidade e análise combinatória online do PET de Estatística do UFRN. Essa oficina costumava acontecer presencialmente, mas devido à pandemia do novo coronavírus, a gente está ofertando online. Nessa primeira oficina, eu vou falar sobre noções básicas de probabilidade, as definições clássica e frequentista. Aqui está o sumário da oficina. Na primeira parte, eu vou apresentar alguns assuntos que são necessários para a compreensão do que é a probabilidade clássica e frequentista. Na segunda parte, vou começar com a probabilidade clássica. E na terceira parte, vou falar sobre a frequentista. Por fim, as referências. Começando com os experimentos determinísticos. Um experimento determinístico é aquele que, realizado sobre as mesmas condições, gera sempre o mesmo resultado. Em outras palavras, a gente sempre sabe o que vai acontecer. Como, por exemplo, arremessar uma caneta ao chão e observar se ela cai. Pela força da gravidade, ela vai sempre cair. A duração de um dia na Terra. Todos os dias têm a mesma duração, que é de aproximadamente 24 horas. As estações do ano. Elas sempre ocorrem na mesma ordem e sempre nos mesmos dias. E a evaporação da água a 100 graus Celsius, que, sob condições normais de pressão, ela sempre irá evaporar. A probabilidade não está interessada nesse tipo de experimento, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A probabilidade está interessada nos experimentos chamados aleatórios, que são aqueles que, realizados sob as mesmas condições, produzem resultados diferentes. A gente pode saber os resultados possíveis, mas a gente não sabe qual deles irá acontecer. Como, por exemplo, jogar um dado de 6 lados e observar a face superior. A gente pode saber os possíveis resultados, qualquer número natural de 1 a 6, mas a gente não sabe qual deles irá cair. Jogar uma moeda também, a gente não sabe se vai cair cara ou coroa. E escolher uma carta de um baralho e observar seu naipe. Pode ser qualquer um dos 4. O espaço amostral. Ele é o conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Ele é representado pela letra grega ômega, maiúsculo. Utilizando os exemplos do slide anterior, joga um dado de 6 lados e observar a face superior. O ômega, o espaço amostral, é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Jogar uma moeda e observar a face superior. Nesse caso, o espaço amostral é cara e coroa. Escolher a carta de um baralho e observar seu naipe. Todos os 4 naipes possíveis, copas, ouros, paus e espadas. O espaço amostral possui algumas classificações. Ele é dito ser finito se ele possui uma quantidade finita de elementos, como por exemplo o lançamento de um dado, assim como todos os exemplos anteriores. Ele é dito ser infinito enumerável se ele possui uma quantidade infinita, porém incontável de elementos. Ou seja, a gente pode estabelecer uma ordem. No lançamento de uma moeda até aparecer a primeira coroa. Pode acontecer de, no primeiro lançamento, ser uma coroa, ou no segundo ser uma coroa, ou no terceiro, assim por diante. Tem uma relação de ordem entre esses elementos. Por fim, o espaço amostral pode ser classificado como infinito não enumerável, quando ele possui uma quantidade infinita e não enumerável de elementos. Por exemplo, o tempo até a falha de um equipamento. É qualquer número real não negativo. E a gente não consegue estabelecer uma ordem entre esses números. E um evento que é qualquer subconjunto de um espaço amostral. E eles sempre são denotados com a letra maiúscula. Utilizando os exemplos anteriores, no caso do lançamento de um dado, vamos definir A como sendo a face superior de um dado é par. Então A é formado pelos números 2, 4 e 6. Vamos definir B como sendo a face superior de uma moeda é cara. Então B é apenas cara. E por fim, no exemplo do baralho, vamos definir C como sendo a cor da carta escolhida é vermelha. Então C é formado apenas por copas e ouros, que são os naipes de cor vermelha. Agora eu vou falar sobre operações com eventos. As 3 principais operações que vão ser abordadas aqui na oficina, que são a união, a interseção e o complementar. A união entre os eventos A e B, que é denotada por essa forma, A, esse símbolo similar a um U, e o B,
é formada por todos os elementos que são pertencentes ou a A ou a B. Isso inclui também pertencer a ambos os eventos. Nessa figura pode ser mais fácil de compreender A união B sendo formado por todos os eventos presentes em A, presentes em B e também presentes em ambos. Esse ou não é excludente. A segunda operação é a interseção. A interseção entre os conjuntos A e B, que é denotada por essa forma, A, o símbolo similar ao U invertido, e B, é formada pelos elementos que tanto estão presentes em A como estão presentes em B. Nesse gráfico aqui, podemos perceber os elementos presentes em A nesse círculo, os elementos presentes em B nesse outro círculo, e a interseção, que são os elementos presentes em ambos os conjuntos. A terceira e última operação é o evento complementar. O complementar de um evento A, que é denotado por essa forma, A e o C sobrescrito, mas alguns autores colocam também A barra, ele é um conjunto formado por todos os elementos que estão presentes em ômega, mas que não estão presentes em A. No gráfico para ilustrar, A é formado por todos esses elementos presentes no círculo, e o A complementar por todos os elementos presentes no ômega, mas que não estão nesse círculo, como vocês podem perceber. Agora, exemplos utilizando essas operações. Vamos definir primeiro A como sendo o conjunto formado por 1, 2 e 3, B, 1, 2 e 4, C, 1 e 2 e D apenas o número 3. Todos eles eventos de ômega igual a 1, 2, 3 e 4. O primeiro exemplo é A união B. A é formado por 1, 2 e 3, B, 1, 2 e 4. Mesmo sabendo que o 1 e o 2 estão presentes em ambos os eventos, não é necessário repetir. Então, a união B é formada apenas por 1, 2, 3 e 4, que é igual ao ômega. A interseção B. A interseção é formada pelos elementos presentes em ambos os eventos, apenas o 1 e o 2. O A complementar. Como o ômega é formado por 1, 2, 3 e 4, e o A é formado por 1, 2 e 3, o único número que está faltando é o 4. Então, A complementar é apenas o número 4. Analogamente, o B complementar é formado por 1, 2 e 4. O único número que está faltando para completar o ômega é o 3. Então, o B complementar é apenas o número 3. A interseção entre os eventos C e D. Vocês podem perceber que o C e o D não possuem nenhum elemento em comum. Então, dizemos que essa interseção é vazia, representado por esse símbolo, o símbolo do conjunto vazio. Além disso, se fizermos o complementar do ômega, vamos ter o vazio, já que o ômega representa o tudo. Então, o complementar do tudo seria nada, vazio. A interseção de ômega com A é igual ao próprio A. E a união de ômega com A é igual ao próprio ômega. E isso é válido para qualquer tipo de evento, não só o A. Por outro lado, com o vazio, a interseção do vazio com o A é o próprio vazio. E a união do vazio com o A é igual ao próprio A. E também é válido para qualquer evento. Agora, finalizada essa parte introdutória, eu vou começar a falar da primeira definição de probabilidade, que é a probabilidade clássica. Vamos definir ômega como sendo um espaço amostral com um número de elementos finito e equiprováveis, ou seja, todos eles têm a mesma probabilidade de ocorrência, e A como sendo um evento em ômega. Então, a probabilidade clássica é definida como sendo a razão entre o número de elementos favoráveis a A dividido pelo número de elementos de ômega. O primeiro exemplo: qual a probabilidade de aparecer um número par no lançamento de um dado não viciado? Se o dado é não viciado, então todos os números têm a mesma probabilidade de ocorrência.
Definindo A como sendo aparecer um número par no lançamento de um dado não viciado, então A é o conjunto formado por 2, 4 e 6. E o ômega, nosso espaço amostral, é formado por todos os números naturais de 1 a 6. Então, a probabilidade clássica vai ser definida como sendo a quantidade de termos em A, que é 3, e a quantidade de termos em ômega, que é 6. Temos então 3 sobre 6, que simplificando fica meio. Agora o segundo exemplo. Em uma urna há 5 bolas, sendo uma vermelha, uma verde, uma amarela, uma azul e uma branca. Qual a probabilidade de escolher aleatoriamente uma bola azul ou vermelha? Vamos definir B como sendo o evento escolher aleatoriamente uma bola azul ou vermelha. Então B é formado por vermelha e azul. E ômega todas as cores citadas no exemplo: vermelha, verde, amarela, azul e branca. Como B tem 2 elementos e ômega tem 5, a probabilidade de ocorrência de B é de 2/5. Há uma extensão à definição clássica de probabilidade, que ocorre quando o espaço amostral é finito, mas os eventos simples não são equiprováveis. Ou seja, o ômega é formado por n elementos, mas cada um deles tem uma probabilidade diferente. E nesse caso, a probabilidade de qualquer evento A subconjunto de ômega é definida como sendo a soma das probabilidades de cada evento simples, que faz parte de A. Por exemplo, selecionar aleatoriamente uma bola branca ou vermelha numa urna com uma bola branca, 2 vermelhas e 4 amarelas. Vamos definir A como sendo escolher uma bola branca ou vermelha, então A é formado por branca e vermelha. E ômega todas as opções são branca, vermelha e amarela. Perceba que agora os eventos simples não são equiprováveis, já que a probabilidade de pegar uma branca é diferente da vermelha e é diferente da amarela. Então, a probabilidade de A vai ser a soma das probabilidades da branca e da vermelha. Como tem apenas uma bola branca em 7 no total, então a probabilidade de pegar uma bola branca é de 1 em 7. Já a vermelha tem 2 vermelhas em 7 no total, então 2 em 7. Somando essas probabilidades, temos então 3/7. Entretanto, há uma limitação na definição de probabilidade clássica. Com ela, não é possível calcular a probabilidade quando o espaço amostral é infinito. Por exemplo, pela definição clássica, não é possível calcular a probabilidade de um equipamento falhar em até 2 horas, já que nesse caso o espaço amostral é formado por qualquer valor t real e não negativo. E também um brasileiro adulto pesa mais que 60 kg e menos que 80 kg, já que nesse caso o espaço amostral é formado por qualquer valor m real estritamente positivo. Esse tipo de problema é chamado de contínuo e será abordado em futuras oficinas. Finalizados os assuntos sobre probabilidade clássica, vamos então entrar na segunda definição, que é a probabilidade frequentista. Vamos definir zeta como sendo um experimento aleatório que pode ser repetido sob as mesmas condições n vezes, e Fn de A como sendo a frequência relativa da ocorrência de um evento A nessas n repetições. Então, pela definição frequentista, a probabilidade de A é o limite quando n tende a infinito desse Fn de A. Ou seja, o limite quando n tende a infinito dá razão entre o número de ocorrências de A sobre n, o número de repetições. Para o primeiro exemplo da probabilidade frequentista, jogar uma moeda repetidamente e calcular a probabilidade de ocorrer cara, eu precisei do auxílio do software R ou R em inglês para realizar os lançamentos simulados da moeda. Visualizando o gráfico, vocês podem perceber que o eixo X representa a quantidade de realizações do experimento e o eixo Y a probabilidade frequentista. Essa linha vermelha na horizontal representa a probabilidade teórica, que é meio. Inicialmente, a probabilidade frequentista ela varia muito, mas após 200 realizações de experimento, ela já começa a convergir para a probabilidade teórica. E, após 3.000 realizações, a probabilidade frequentista foi de 0,503, o que difere da probabilidade teórica apenas na terceira casa decimal.
Para o segundo exemplo, eu vou utilizar novamente o R, mas dessa vez eu não vou mostrar as simulações, vou apenas mostrar as tabelas com os resultados. O exemplo é lançar um dado honesto e calcular a probabilidade de cada número aparecer. Primeiro com 10 repetições. Essa é a tabela com a probabilidade frequentista e a face. No número 1, 0.2, no 2, 0.4, no 3, 0, não apareceu 3 nenhuma vez, com 4, 0.2, com 5, 0.1, com 6, 0.1 também. A gente sabe que com um dado honesto, cada probabilidade é de 1/6, ou seja, aproximadamente 0.1667. Já com 100 repetições, esses números estão mais próximos da probabilidade real. Já podemos perceber uma convergência. Com 1000 repetições, cada vez mais próximos, e com 10.000 repetições, está bem mais próximo do esperado. Assim como a probabilidade clássica, a probabilidade frequentista também possui algumas limitações. A primeira delas, o processo de realizar um experimento repetidamente pode ser exaustivo e levar muito tempo. Os experimentos citados levou-se pouco tempo porque foi computacionalmente, mas, por exemplo, manualmente é cansativo jogar uma moeda várias vezes ou jogar um dado várias vezes, anotar todos esses resultados e calcular a probabilidade. E o segundo ponto, que é quantas vezes tenho que repetir o experimento para ser considerado um número suficientemente grande. Esse ponto varia de cada caso. Para alguns pode ser 100, para outros pode ser 1000, para outros ainda maior, na casa dos milhões. Então não tem um número exato, que é considerado grande o suficiente. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa primeira oficina. Na próxima semana eu estarei de volta falando sobre noções básicas de probabilidade, a definição axiomática. Um abraço e até a próxima.